Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja hoje em nossos corações. Hoje nós iremos falar do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 177, com o tema de opiniões convencionais. Então nós vamos ver nesse texto o que Emmanuel nos traz. Então eu vou fazer uma leitura deste capítulo. A multidão respondeu: tens demônio? Quem procura matar-te? João, capítulo 7, versículo 20. Não te prendas excessivamente aos juízos da multidão. O convencionalismo e o hábito possuem sobre ela forças vigorosas. Se toleras ofensas com amor, chama-te covarde. Se perdoas com desinteresse, considera-te tolo. Se sofres com paciência, nega-te valor. Se espalha o bem com abnegação, acusa-te de louco. Se adquires característicos do amor sublime e santificante, julga-te doente. Se desestimas os gozos vulgares, classifica-te anormal. Se te mostras piedoso, assevera que te envelheceste e cansaste antes do tempo. Se adotas a simplicidade por norma, ironiza-te às ocultas. Se respeitas a ordem e a hierarquia, classifica-te de bajulador. Se reverencias a lei, aponta-te como medroso. Se és prudente e digno, chama-te fanático e perturbado. No entanto, essa mesma multidão, pela voz de seus maiorais, ensina o amor aos semelhantes, o culto da legalidade e a religião do dever. Em seus círculos, porém, o excesso de palavra não permite, por enquanto, o reinado da compreensão. É indispensável suportar-lhe a inconsciência para atendermos com proveito às nossas obrigações perante a Deus. Não te irrites, não desanimes. O próprio Jesus foi alvo, sem razão de ser, dos sarcasmos da opinião pública. Então, primeiramente, para fazer uma análise desse texto, nós vamos falar o que seria convencionais. Então, convencionais é comum, habitual, usual, normal, tradicional, clássico, costumeiro, corriqueiro, rotineiro. Então, opiniões convencionais seria isso, né? Opiniões comum, opiniões normal, habitual, do povo. Então, nós sabemos que nessa época, dessa passagem, quando Jesus tem esse diálogo, ele estava, nessa época, em Jerusalém, na festa dos tabernáculos. Então, essa festa, todo o povo judeu participava, né? Eles iam para Jerusalém, era uma festa em memória do povo de Israel e os lembrava dos dias em que eles moravam em tendas no deserto e como o Senhor, nosso Deus, cuidou deles durante todo esse processo. Então, nesse diálogo, o povo comum, especialmente aqueles que vieram para essa festa, sem saber da conspiração que existia contra Jesus e sob a influência dos governantes,
gritavam com grande raiva: "Você fala como fosse um louco ou um possuído por o diabo. Quem pretende matá-lo? Não podemos pensar que alguém tenha formado desígnios tão desesperados contra a sua vida." Então, essa era a opinião de algumas pessoas que ainda não tinham o conhecimento de que estava realmente acontecendo no Sinédrio, aonde que já estavam à procura de tentar pegar Jesus de alguma forma, em alguma coisa assim que ele falasse ou que ele fizesse, para levá-lo em julgamento, como acontece um pouco depois, na Páscoa dos judeus. Então, tinha muitas pessoas ainda que não sabiam o que estava acontecendo que Jesus já estava sendo perseguido, que a intenção dos judeus, dos senhores da lei, era matá-lo. Então, Jesus entra nesse diálogo com a população. E Emmanuel nos traz essa reflexão nesse texto, fazendo um paralelo, como que as opiniões das pessoas. Então ele traz para a gente no texto, né, ele dá, se a gente faz alguma coisa, sempre tem uma opinião achando o contrário, né? Então quando ele fala, se a gente respeita a hierarquia, a gente é chamado de abajulador. Então, as opiniões da maioria das pessoas são sempre assim. A gente vê isso no nosso dia a dia. Nós muitas vezes estamos fazendo alguma coisa e tem opiniões que nos criticam, ou então nos dão um adjetivo de formas diferentes, como está no texto. Então, por mais que a gente às vezes faça alguma coisa pensando que está fazendo certo, correto, sempre tem alguém para falar, dar a sua opinião de forma diferente daquilo que a gente está fazendo, ou nos empregando alguns adjetivos, que somos abajulador, que somos que não puxa saco, que a gente alguma coisa desse tipo assim, né? Então, sempre vai ter alguém de opinião contrária. E Emmanuel nos deixa isso bem claro, que até Jesus foi alvo dessas opiniões, né? Então, quem somos nós para não passar pela mesma coisa que Jesus, né? Então, se Jesus foi alvo dessas críticas, dessas opiniões, nós também, né, na nossa imperfeição, também seremos, né? É difícil agradar a todos, né? Quem somos nós para poder querer agradar a todos? Nem Cristo conseguiu. Então, ficamos assim essa semana nessa reflexão, não se importando com o que as outras pessoas vão pensar de nós. Então, uma boa semana e que Jesus esteja em nossos corações. Uma boa